Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. Logo quando acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar. Hoje uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, amar. Essa é a nossa oração, Senhor. Que tu nos ensine, Deus, a amar e a perdoar. Anda conosco, Deus, todos os dias, enquanto vivermos aqui, Pai. Amém. Boa noite, Igreja Batista Viva. Vamos então dar início a mais um culto dedicado a Nosso Senhor. Vamos orar? Pai bondoso e querido, obrigado porque Tu nos trouxeste até aqui, porque Tu nos ama a nós e a nossa igreja. Obrigada porque Tu tem este plano maravilhoso de reunir os Teus filhos em comunhão. E é isso que nós fazemos como igreja ao redor do mundo, Pai. Obrigado por essa aliança que criastes entre nós e conosco. Senhor, recebe este culto de maneira singela, Pai, que ele possa honrar o Teu nome, Senhor. Esse nome tão grande, tão magnífico, poderoso e tão amoroso, Senhor. Santo Deus,
Nós pedimos que Tu possas sondar os caminhos da Igreja Batista Viva e nos guiar, Pai, que Tu possas ser com nossas famílias, especialmente a do pastor Geandre, Valéria e Cecília, que Tu possas estar com eles, Senhor, cuidar deles, sondar seus corações e abençoá-los, Pai. Nós pedimos também que Tu abençoes a vida do preletor, que vai trazer Tua mensagem hoje, Senhor, que possa enriquecer, que nós sabemos que ela pode enriquecer os nossos corações, então que nós possamos estar abertos, Senhor, a conhecer mais de Ti e conhecer os Teus desígnios para nossas vidas. Recebe então este culto, Senhor, e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Prezados irmãos, hoje à noite iremos ouvir a mensagem trazida pelo pastor Manuel Soares. Ele que é um dos líderes da Missão Evangélica Pentecostal, tanto em nosso estado como em todo o Brasil, e tem o histórico de uma vida toda dedicada ao Evangelho de Cristo. Nós já o ouvimos em ocasiões anteriores em nossa igreja, e mais uma vez, aceitando de bom grado o convite que ele fora feito, nos trará a mensagem que certamente Deus colocou em seu coração e irá falar do amor de Cristo para todos nós que fazemos parte da Igreja Batista Viva. Para nós, portanto, consiste em uma honra e prazer ouvir o pastor nesse momento e que nós possamos acompanhá-lo com muita atenção e em oração o que Deus tem guardado para nós esta noite. Prezados irmãos que compõem a Igreja Batista Viva nesta cidade de Natal,
Quero saudá-los nesta ocasião com muita alegria, trazendo o meu desejo de que para cada qual de vocês a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser uma constante em suas vidas. Aproveitaria também essa ocasião para, de modo especial, me dirigir ao pastor Geandre e sua família, ao presidente Rubenilson, ao vice-presidente Ivan Júnior e respectivas famílias, para lhes agradecer pelo convite feito à minha pessoa para estar, nesta ocasião, a lhes falar. Amados, eu sei que, nesse momento, nesta quadra da vida, porque passa a Igreja do Senhor, no meio de tantos descontroles e tantas dificuldades, muitos deles motivados por esta pandemia que tem afetado a vida de todos nós, é muito importante que nós nos voltemos para a palavra de Deus, para os seus ensinamentos, para as magníficas e maravilhosas orientações que ela transmite a todos nós. E nesta ocasião tão propícia, eu resolvi lhes falar sobre o amor de Deus. E eu daria um título a esta minha fala, nesta ocasião: a suprema excelência do amor. Vamos basear os nossos comentários principalmente em 2 versículos retirados da primeira epístola do apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta à igreja em Corinto. O capítulo 13, e de modo especial, desse capítulo eu pensei 2 versículos, o de número 10 e o de número 13, para falarmos um pouco sobre ele. Há uma compreensão, queridos, que Deus nos tem amado de maneira extraordinária. Quando a gente se volta para a Bíblia, a partir do livro de Gênesis, nós já vamos encontrar uma maravilhosa demonstração desse amor, eu diria, incondicional de Deus para conosco. E como é que nós poderíamos chegar a uma conclusão como essa? Justamente verificando que todo o relacionamento do ser humano com Deus, nele, a primeira constatação que a gente faz é que esse relacionamento é baseado no amor. E, indubitavelmente, o amor de Deus. Haja vista, queridos, que o Senhor, quando criou o primeiro casal humano, já nessa criação, naquele momento da criação, ele lhe demonstra uma maravilhosa expressão de amor. A gente vai ler no texto bíblico que Deus, que criou todas as coisas, que povoou esse universo de tudo quanto era necessário que ali existisse, ele finda esse seu ato criativo formando o primeiro casal. E aí, nós já vamos ver esta primeira grande expressão de amor para com aqueles seres que ele estava criando. Deus, segundo a sua santa e augusta palavra, nos diz que ele nos fez à sua própria imagem e semelhança. Vejam bem, meus amados,
nenhum outro ser criado, dentre os muitos, dentre os milhares, milhões de seres que foram criados por Deus, nenhum deles mereceu esse privilégio de ser formado à imagem do Senhor. Imagem e semelhança do Criador. Aí nós já podemos identificar um expressivo gesto de amor da parte de Deus para conosco. Um amor que não esperou nem que fôssemos criados. Ele estava para nos criar, mas já demonstrou amor para conosco na medida em que nos faz a sua própria imagem e semelhança. Mas seria somente essa a expressão de amor do Criador para conosco? Eu diria não. Porque a Bíblia nos diz também que Deus, e aqui eu quero comentar com cada um de vocês o seguinte: eu imagino que o mundo que Deus criou, na sua pureza ainda, antes de ser atingido pela mancha do pecado, deveria ser um mundo muitíssimo mais belo, mais aconchegante, mais maravilhoso do que ele é hoje. E vejam bem, quando nós contemplamos este mundo, ele é de uma beleza ímpar. Na sua variedade de lugares, ele é lindo de qualquer maneira. Que beleza é o mar! Que beleza são as florestas, os campos. Tudo belíssimo. Agora, imaginemos tudo isso antes da mancha do pecado. Com certeza, era um lugar muitíssimo belo e aconchegante. Mas o Senhor foi mais longe. Dentro dessa beleza extraordinária, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Plantou um jardim para nele colocar os seres que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Olha, amados, é uma extraordinária expressão de amor. E ele nos fez coroa da sua criação. No decurso da história do relacionamento Deus-seres humanos, sempre vemos Deus a estender sua mão em busca de nós. Por mais que tenhamos tentado nos afastar dele, a ponto do escritor sagrado declarar que Deus é amor, quiçá para que nós pudéssemos atentar para esta realidade tão maravilhosa. Sem dúvida, irmãos queridos, sempre e sempre, mais e mais, estamos a necessitar e a depender desse amor, desse maravilhoso amor de Deus. E nós, feitos seus filhos por adoção, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, como devemos nos portar uns para com os outros? Ora, se fomos feitos filhos adotados de Deus através da pessoa do seu Filho unigênito, também por amor, como devemos nos portar uns em relação aos outros? Somos irmãos. E os irmãos precisam sempre demonstrar, cada qual para o outro, uma maravilhosa e santa expressão de amor. Quiçá, amados, Deus estava demonstrando a cada um de nós o seu amor que ele tem por cada um. Mas a gente precisa entender que é necessidade, é até obrigação nossa, é dever nosso, também expressar este amor que tem sua base em Deus para com o nosso semelhante, para aquele que foi feito semelhantemente a mim e a você. Então, os 2 versículos
que tomamos por base para esta nossa meditação, os versículos 10 e 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos dizem o seguinte, o versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Esse é o verso 10. O escritor sagrado, no caso, Paulo, apóstolo, está dizendo que quando vier o que é perfeito. Falamos há pouco da possibilidade de o mundo ter sido maculado pelo pecado, pela chaga do pecado. E nós vemos isto. Quantos desacertos na natureza, terremotos, maremotos, tempestades, incêndios florestais, estão em voga no momento, sendo abordado a nível internacional. Tantas mazelas, podemos dizer assim, tudo fruto do nosso descuido do ser humano com as coisas criadas por Deus. Então, vivemos num mundo ainda imperfeito e tornado imperfeito exatamente por causa do pecado. Mas Paulo está lembrando aos Coríntios, e a nós também, por extensão, de que algo que é imperfeito como é, ou como se tornou a natureza hoje, ela vai se recuperar. Ela vai ser completamente restaurada. E ele usa a expressão, mas quando vier o que é perfeito, creio que ele está falando da volta do Senhor para estabelecer um novo mundo, uma nova criação, absolutamente perfeita, segundo o querer e o mandar de Deus. Quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Amados, aqui está uma promessa de aniquilamento da imperfeição. Isso é o verso 10, é isso que esse verso 10 do capítulo 13 nos diz. E no verso 13, da mesma epístola e do mesmo capítulo, nós encontramos, referindo-se à consumação dos séculos, Paulo dizendo, agora, pois, ou seja, da consumação de todas as coisas, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. E é sobre este amor, amados, que nesta noite nós estamos a meditar. Esses versículos nós os tiramos da epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, aos crentes da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade de cultura grega, profundamente ligada a uma maneira de viver que não tinha nada, absolutamente nada a ver com as ideias preconizadas pelo cristianismo, que apresentava naquela ocasião uma nova forma de viver, uma nova forma de conviver, uma nova forma de se interrelacionar com Deus. Uma outra forma completamente diferente, tanto da cultura grega como da cultura romana, de pensar e de agir no mundo e em relação também aos seus circunstantes, aos nossos semelhantes. Tudo no cristianismo nascente era bem diferente, amados e amadas, da filosofia, dos costumes e da maneira de viver, quer grega, quer romana, imposta por aquele império que agora dominava, administrava aquela importante cidade. E não só aquela cidade, mas grande parte do mundo. É extremamente possível, amados irmãos, que àquela altura dos acontecimentos, o único grupo que vivia em dissonância com os costumes e práticas pagãs daquela comunidade
era o grupo que compreendia a igreja do Senhor naquele lugar. Igreja essa estabelecida ali, naquela cidade, a cidade de Corinto, por Paulo, possivelmente por volta do ano 55 depois de Cristo, ou da nossa era, ou na era comum, como alguns preferem dizer. Quando ali chegara pela primeira vez, Paulo, proveniente de Atenas, fundara aquela igreja ali e ali permanecera por cerca de 18 meses, ensinando, doutrinando, trazendo à luz a expressão máxima do Evangelho, para que aquele povo pudesse aprender com essa doutrina vinda do Salvador. Uma doutrina para fazer diferença no meio daquela já tão importante cidade, componente do Império Romano. Lendo-se a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, escrita provavelmente na primavera do ano 57 depois de Cristo, vemos que nela o apóstolo procura corrigir alguns desvios, tanto na área do entendimento cristão, em razão daquilo que o ensino do Evangelho preconiza para os salvos, como doutrina e assim também doutrina como regra de fé, regra daquilo que a gente precisa crer. Paulo estava corrigindo alguns desvios doutrinários que em tão pouco tempo estavam começando a se instalar naquele lugar. Mas também corrigindo muitas coisas na área dos costumes, ou seja, a regra prática de viver do cristão. Ou seja, a nossa maneira de viver como cristãos à luz da palavra de Deus. E eu sei que essa é a maneira como você, componente da Igreja Batista Viva, orientado pelo pastor Geandre, procuram fazer. Levar uma vida de fé, com base nas Escrituras Sagradas, e também uma vida comportamental consentânea com os valores cristãos. Vivemos hoje, amados, uma batalha tremenda neste mundo. O mundo sem Deus quer porque quer tirar-nos da maneira de viver conforme a doutrina judaico-cristã. Há uma tendência para que voltemos àquilo que se chama de cultura greco-romana, uma cultura extraordinária, não tenha dúvida, nas letras, no direito, na justiça, em tanta coisa. Porém, quando nós nos voltamos para os costumes e as defesas de correlacionamento social daqueles dois povos que dominaram o mundo naquela época, antes do cristianismo, evidentemente, nós vamos encontrar profundas diferenças entre aquilo que a palavra de Deus preconiza para o nosso viver. E, já naquela época, Paulo estava procurando corrigir tendências a voltarem à maneira antiga de viver, baseada nos costumes arraigados naquela cidade. Nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele busca corrigir desvios nessas duas áreas e reforça o ensino tanto da palavra como dos costumes para benefício dos que compunham aquela novela igreja. Parece até, amados e amadas, ser meio contraditório o que estava a acontecer ali. Uma igreja tão cheia de dons espirituais. A gente entende que na igreja em Corinto, o Espírito Santo de Deus estava operando nela através de todos os dons. Era uma igreja rica em dons espirituais, mas, por outro lado, tão carente de ordem, de decoro e de uma conduta cristã amorosa e respeitadora do espaço do próximo.
do espaço do irmão, do espaço da irmã. Ora, até durante a celebração da ceia do Senhor, com certeza, o ato litúrgico mais importante do cristianismo. A celebração da ceia é feita em memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É algo maravilhoso, é tremendo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que quando celebramos a ceia, nós testemunhamos ao mundo que ele vai voltar, que ele, com o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, aquele sacrifício foi absolutamente suficiente para nos livrar de todo e qualquer pecado. Na cruz, amados, Cristo estava não apenas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que se oferece por nós, mas ele também era o sumo sacerdote a fazer esta oferta ao Pai Celestial. Quando ele diz, antes de expirar, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. O Senhor Jesus estava consumando, completando em absoluto o nosso processo de salvação. Então, amados, até durante a celebração desse ato, a ceia do Senhor, estava havendo na cidade de Corinto abusos comportamentais, preconceitos e desencontros. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 11 dessa mesma epístola, Paulo faz todo um arrazoado mostrando os desvios que havia na ceia, principalmente na refeição ágape, que era realizada naquela ocasião. Quanta desigualdade, quanta diferença, quanto menosprezo pelo irmão diferente, que não parecia ser da mesma categoria dos mais abastados. E Paulo, por meio dessa sua primeira epístola, busca promover-lhes essa correção. Dentre esses desvios, são mencionados, primeiro, o inconveniente hábito de levar a julgamento fora da igreja até pequenas disputas entre irmãos, que bem poderiam ser resolvidas dentro da própria comunidade cristã. Mas não. Eles levavam, me desculpem a expressão, a sua roupa suja para ser lavada fora de casa. Segundo, partidarismos desagregadores. Ora, que coisa terrível. No meio de irmãos surgirem partidos, como se o corpo de Cristo, que é a igreja, estivesse dividido. E esses partidarismos desagregadores, eles tinham até nomes. Alguns diziam, não, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Talvez alguém até dissesse, eu sou de Cristo. E eu vou julgar e me atrever a dizer que talvez aqueles que dissessem, eu sou de Cristo, eram os menos apropriados para estarem promovendo tais situações. Quando, na verdade, deveriam viver em paz mútua e em comunhão espiritual uns com os outros. Em terceiro lugar, já falamos isso de alguma forma, na própria celebração da ceia havia desencontros. Parece-nos que tais coisas haviam sido comunicadas a Paulo através de uma carta. E Paulo agora, baseado naquilo que havia tomado conhecimento, ele estava respondendo àquele povo a respeito da consulta que havia sido feita. Então, meus amados, ao tomar conhecimento de tudo isso, Paulo lhes escreve essa sua primeira epístola,
e busca chamar à razão aqueles tão amados irmãos e irmãs. No seu arrazoado doutrinário corretivo, Paulo se vale muito dos ensinamentos que pessoalmente já havia ministrado para aquela tão amada comunidade. Ele apresenta a sua satisfação pelo desempenho espiritual daquela igreja, e lógico, era um desempenho espiritual que era notório. Paulo faz menção de sua disposição de contribuir para a obra da difusão do Evangelho em sua volta, mas não deixa por menos as recomendações que precisava fazer e prescreve remédios corretivos para todas aquelas distorções que ali haviam ido parar. Além de tudo, amados, ele aproveita a ocasião para preconizar a forma correta a ser aplicada em tudo, inclusive na dispensação e utilização dos dons. Paulo estava esclarecendo, ensinando, orientando sobre a maneira correta da utilização daqueles dons, para que essa utilização pudesse ser em proveito de todos. Podemos ver bem isso quando lemos o capítulo 12 dessa epístola. Me desculpem. Ali ele trata dos dons, um por um, cada qual com sua beleza e necessidade para a edificação da igreja. Já no capítulo 14, vamos ver Paulo disciplinando detalhadamente a maneira conveniente para a utilização e aplicação desses dons em benefício da igreja. Se não, vejamos, no capítulo 12, ele trata dos dons, especifica-os, mostra esses dons, declara a utilidade daqueles dons. No capítulo 14, ele trabalha na maneira correta da aplicação, para se evitar confusões, balbúrdia na igreja, desencontros entre os irmãos. É isso que Paulo faz nesse capítulo 14. E, nessa ocasião, para bem acentuar a importância de como bem fazer isso, ou seja, a aplicação correta dos dons, esses dois capítulos, o 12, que os descreve, e o 14, que os normatiza, Paulo situa aquilo que está registrado hoje como o capítulo 13, que na maioria das igrejas evangélicas nós nominamos de o hino ao amor. O hino ao amor. Vejamos, pois, amados e amadas, quão importante é para a igreja de Cristo a perfeita aplicação do amor entre nós. Se na igreja que estava em Corinto, uma das mais importantes cidades do Império Romano e que havia sido também do Império Grego, naqueles tempos idos, a igreja do Senhor que havia iniciado tão bem e estava dando uma boa demonstração de crescimento entre as igrejas que haviam surgido em seu entorno, de repente aquela igreja havia claudicado. E por causa de quiçá, ciúmes internos, surgimento de pequenos grupos que se digladiavam, ela começa a enfrentar partidarismos e até desvios doutrinários e de conduta cristã. E Paulo procura corrigir isso exatamente escrevendo esse maravilhoso hino ao amor,
de onde exatamente tiramos os 2 versículos que temos utilizado para lhes falar sobre eles nesta ocasião. Concluindo, igreja querida, nesse hino ao amor, Paulo ressalta alguns pontos interessantes. Ainda que possamos até falar a língua dos anjos, isso é válido para nós, hoje em dia. Se não tivermos amor uns pelos outros, considerando-os como iguais e, quiçá, até como superiores a nós, falar essa língua é simplesmente como se emitíssemos meros sons metálicos, sons incompreensíveis ao ouvido e ao entendimento humano. Apenas barulho, apenas uma emissão de som, sem nenhum significado. Se não tivermos amor uns para com os outros, nada seremos. Nada seremos. Ainda que possamos profetizar, ainda que possamos ter todo o conhecimento científico do universo, se não tivermos amor uns para com os outros, nada seremos. Olha, amados, isso é comum hoje em dia. Quantas vezes nós, dentro da igreja, irmãos queridos, comprados através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, nós nos desentendemos. Nós falamos mal um do outro. Nós nos segregamos em grupos e nos segregamos em outros grupos. E onde está a unidade do corpo de Cristo? Estamos contribuindo para que esta unidade se faça real? A resposta é com você. Mas Paulo está dizendo que, ainda que profetizássemos, ainda que tivéssemos todo o conhecimento do mundo, se não tivermos amor uns para com os outros, nada haveremos de ser. Sem termos, amados, o verdadeiro amor uns pelos outros, até na prática de uma aparente caridade, mesmo essa aparente caridade sendo exercitada, não nos servirá absolutamente para nada. Porque o verdadeiro amor, o amor de Deus, essa maravilhosa, suprema excelência do amor de Deus, ele é benigno. Ele não é invejoso. Ele não é leviano. Ele não é apenas da boca para fora. Ele não é soberbo. Ele não é orgulhoso. Ele não se porta indecentemente e não busca seus próprios interesses e nem suspeita mal dos outros. Não. Esse amor nos faz olhar para o irmão, para a irmã e ver nele ou nela também a figura do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O amor verdadeiro, o amor que provém de Deus, não folga com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo ele crê, tudo ele espera, tudo ele suporta. O amor permanece para sempre e deve ser sempre, amados e amadas desta tão querida igreja, sempre o apanágio do verdadeiro cristão. Era isso que eu tinha nesta noite, ou nesta ocasião, para falar para você. E neste momento em que me despeço, peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, rica e poderosamente, bem assim como toda a sua família. Passarinho
pães assados, seja um sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas, vendas, faz servir lar e amigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuidado com a morada, cuidado pequeno mundo. Deixa meu irmão bem perto, livre. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se mande paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas, tendas, faz servir de lar e amigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuidado com a morada, cuidado pequeno mundo. Deixa meu irmão bem perto, livre. Cuidado com a morada, cuidado pequeno mundo. Deixa meu irmão bem perto, livre. Chegamos então ao fim de mais um culto e eu convido a igreja então a mais uma vez orar juntos. Vamos orar? Senhor, obrigada porque conseguimos realizar mais um culto em teu nome, Senhor, que tu possas agora aquecer os nossos corações, iluminar as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos caminhar levando a tua luz, meu Deus, que nós possamos ser usados por ti conforme a tua vontade, Pai, que a tua palavra possa guiar os nossos passos e que a tua palavra, Senhor, seja o verbo Jesus Cristo nas nossas vidas, Senhor. Habita os nossos corações através do teu Santo Espírito. Protege-nos e abençoa-nos. É isso que te pedimos e agradecemos profundamente em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Por toda a minha vida
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém.